Olá, meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado, tempo do Natal, depois da Epifania, e juntos meditaremos o Evangelho que está em João, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Naquele tempo, Jesus foi com os seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, e do qual tu deste testemunha, agora está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui a figura de João e dos seus discípulos. Porque João estava ali batizando e os discípulos ali discutindo, e eles viram Jesus também batizando. E me dá a entender aqui que eles ficam incomodados, porque João batizava, inclusive batizou Jesus, e agora esse homem, esse tal de Jesus, começa também a batizar. Mas e vós? Onde o Senhor vai parar, João? Se ele começar a batizar, a tua fama vai diminuir, as pessoas vão procurá-lo e deixá-lo de procurar. Veja como que é o sentimento humano. Veja como o ser humano é pequenino, é mesquinho, eles estão ali incomodados, eles não estavam felizes. Porque o próprio João disse: Eu batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com o fogo do Espírito. Ou seja, João batizava para a conversão dos pecados. Jesus batizava com o poder e a unção do Espírito Santo. E aqueles homens estavam incomodados porque estavam fechados, em si mesmos, e não viam a graça acontecer. E quando eles vão até João, é tão lindo porque nós vemos toda a sabedoria de João. Nós vemos ali João se reconhecendo quem ele é, reconhecendo onde começava e onde terminava o seu papel. E ele o executou de forma perfeita, brilhante na simplicidade, no escondimento e na humildade. E ele vai dizer: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Ou seja, ele vai dizer: como que nós vamos brigar com Deus? Foi Deus que fez, foi Deus que deu. Como que nós podemos nos incomodar com isso? Vós mesmos sois testemunho do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas eu fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, e Jesus Cristo é o noivo, e nós, enquanto igreja, somos a noiva. Mas ele vai dizer: mas o noivo está presente e o escuta, e também se enche de alegria ao ouvir a voz do noivo. Ou seja, João estava feliz porque via a graça de Deus acontecendo através da vida de Jesus. E assim, meu irmão e irmã, precisa ser conosco. A nossa alegria precisa ser completa cada vez que nós vermos Jesus agindo através dos dons na vida do próximo, do nosso irmão, ou daquele que nós nem conhecemos. Mas se nós vermos nele a graça de Deus agindo, nós também precisamos ficar felizes. Por quê? Porque é o próprio dom de Deus, é a vontade de Deus, é a graça de Deus dada àquela pessoa para que ela testemunhe Jesus Cristo e que não, assim como os discípulos, fiquemos ali enciumados, apequenados, fechados, e a graça de Deus não acontece. Foi assim que aconteceu com os religiosos da época. Jesus veio cheio do poder, da autoridade, era o próprio Deus que se encarna, e aqueles homens não o aceitaram. Por quê? Porque viram ali seus cargos correndo perigo, porque estavam fechados em si e não tinham seus corações abertos. Então que no Evangelho de hoje também possamos abrir o nosso coração para reconhecer o poder e a graça de Deus no próximo, e com isso, assim como João, nos alegrarmos, para que a nossa alegria seja completa. E também que a cada dia nós diminuamos
a gente vai se apequenando para que Jesus cresça, para que a sua graça e o seu poder se manifeste. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.